Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um programa, sempre trazendo pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunho, histórias. E nós convidamos uma amiga, a minha amiga Andressa. Tudo bem, Andressa? Como está? Boa noite, Fernando. Obrigada pelo convite, primeiramente. Eu vou bem, graças a Deus. Que bom. Estamos aí, sobrevivendo. Que bom, maravilha. Para quem não conhece, se apresente, fala um pouquinho de você, sua idade, mora há quanto tempo em Sinop, é casada, enfim, fala um pouquinho de você. Bom, meu nome é Andressa, eu tenho hoje 29 anos, sou casada há 8 anos com o Felipe, né? Mas nós temos uma história desde 2008. Então, a gente inclusive estava fazendo as contas, a gente já tem essa história de 17 anos. Meu Deus. É muito tempo. E só que nesses 17 anos a gente teve uma pausa, né? Foi preciso fazer essa pausa. Eu era muito nova e tudo mais, e então, mesmo com a pausa, depois que a gente se reencontrou, foi para casar. Então, desde então a gente está casado, 8 anos. há 8 anos. Hoje eu tenho a Melissa, de 1 ano e 4 meses. Olha só. Ela é uma bonequinha, O amor da sua uma vida. querida, ela é um doce de criança. Nossa, assim, muito além do que eu imaginava. Desde quando eu engravidei, eu sempre apelidei ela de docinho. Olha Não só. sei por quê, mas por incrível que pareça, ela se comporta, ela age, ela é um doce de criança. Você declarou isso na vida dela Sim, e é o docinho mesmo. e ela é um doce de criança, assim. A maioria das pessoas que a conhecem concordam comigo, né? Com isso. Que Então, maravilha. eu tô em Sinop desde 2013, então já são 11 anos, né? Olha só. Eu tenho bastante tempo de Sinop já. E Bom, gosto muito daqui, que maravilha. porque A vinda para cá foi de que região para que região? eu morava em Juruena, bem no interior do... Juruena é junto com os índios? Não. Essa é sempre a piada, né? Se a gente brincava com onça. Arco e flecha. Não, sempre. Inclusive, meu segundo nome é Tainá. Então, assim, tem tudo a ver, nome indígena, não sei de onde que minha mãe tirou isso, mas eu vim de Juruena, nasci lá, é uma cidade muito pequena, de em média aí 13 mil habitantes, Não, não é tão então... pequena assim. Pequena é Santa Carme. Mas em comparação aqui, né, até quando eu vim pra cá, nossa, eu achei aqui gigantesco, né, porque a gente era acostumado com uma região muito E menor. logicamente, se a cidade é pequena, é um pouco mais pacata, Sim, nossa, poucas ruas muito! asfaltadas, Nossa, a ou principal. somente a principal. Claro que hoje em dia tá bem melhor, graças a Deus, tiveram muitas evoluções lá e tem muitos pontos positivos lá. A educação, eu sempre tive uma visão muito boa da educação de Juruena, assim. Sempre estudei em boas escolas, mesmo públicas, Olha só. e quando eu converso com a minha mãe, inclusive, sobre isso, a gente concorda, sabe? O ensino lá de educação, claro, com as suas ressalvas, né? Mas eu sempre achei a educação lá muito boa, eu sempre tive muitos professores bons, o atendimento de saúde lá, claro que casos graves, por exemplo, se a gente se quebrava, tinha que ir para outra cidade. Qual a cidade mais perto? Juína, Juína. que é a cidade do Felipe, que o Felipe Juína já nasceu. é um pouquinho mais avançada. É, um pouquinho assim, uns 20 mil habitantes a mais. Aí, ó, já. Mais ou menos isso, né? Então, Você nasceu lá, em Juruena, em Juruena. sou juruenense. Juruenense. E o Felipe é de Juara? Juinense, Juinense. de Juína. Meu. Fica a 160 quilômetros de Juruena. E aí, uma cidade de 160 e poucos quilômetros fez pessoas se encontrarem. Nossa, muito, ele ia de moto pra lá. Enfrentava Nós atoleiro, vamos era um conversar caos. sobre isso. Nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos conversar sobre Sim. isso. Para quem está em casa, então, assistindo pela TV 7.1, que Deus te abençoe, fica até o final, tá bom? Você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, divulgue também esse canal que tem boas histórias, tá certo? Andressa, para a gente começar, logicamente já começamos, mas para começar de fato, a grande pergunta e a principal pergunta que nós temos sempre feito aqui é: como você se encontrou com Jesus? Em que momento, em que época você teve o seu encontro com Jesus? Bom, a minha história com Jesus, ela se deu de fato
como a de muitas outras pessoas, que é muito comum. Eu estava em uma vida bastante conturbada, no mundo, Baladeira? também, Você era mas da não balada ou do muito. sertanejão? O que que você era? Você tem cara que era do sertanejo. Também. Também. O que tinha festa, você tava no meio. Não, assim, Tô não, não, brincando. não era muito nesse sentido, assim. Claro, eu conheci, né, algumas festas e tudo mais, mas é a questão de que eu falo de estar no mundo é em relação à sujeira mesmo, assim, A né, de você postura. de não ter um relacionamento com Deus, não buscá-lo, de viver naquela. Eu lembro dessa fase que foi a grande parte do tempo foi quando eu vim para Sinop. Porque daí eu descobri foi um período onde eu pude descobrir uma certa liberdade, né? Eu morei sozinha, com Ah, lá você amigas, morar com os seus sim, com a familiares. minha mãe. Aí você veio pra cá fazer faculdade. Então assim, aqui eu pude conhecer aquela liberdade. Vai a hora que quer, sai a hora que quer, faz o que quer, ninguém manda em mim. Que, assim, hoje vejo que se tornou uma libertinagem, não uma liberdade. Eu não soube aproveitar essa liberdade de forma coerente, né? Eu infelizmente, e é uma coisa que eu não me orgulho, porque muitas pessoas contam as histórias, nossa, eu fazia, assim, eu me incomodo um pouco, realmente eu sinto vergonha, né, sei que faz parte da minha vida, essa Você fase, passou por isso. passei, e graças a Deus hoje eu olho para ela com um senso de responsabilidade sobre o que não fazer, sabe, sobre para onde eu não vou voltar. E também conselhos que você vai dar para pessoas próximas de você, dizendo: olha, já passei por isso e não vale a pena. Então, é com esse tipo de olhar que eu vejo o meu passado nesse sentido, né? Então, quando eu vim para Sinop, então eu morei esse período sozinha e com amigas, dividi apartamento, tudo. Mas foi um período bem ruim, assim, onde eu realmente vivi o mundo e todos os floreios que ele tinha para oferecer, mas isso tinha um preço, né? Que é se afastar de Deus. E assim, eu vim de uma família onde a gente tinha ali um seio familiar no sentido de religiosidade. Aham. Nós todos éramos luteranos. Frequentantes da igreja. É, Assíduos ali, enfim. sim, minha avó, minha mãe, tudo, a gente ia no culto todo domingo ou todo sábado. Mas eu te falar que eu conhecia Jesus nessa fase, durante todo o tempo que eu morei com os meus pais, enfim, eu não tinha esse relacionamento com Deus, eu ainda não o conhecia, como conheço hoje. Então, assim, não acho que tenha a ver com a religião que eu vivia. Com a igreja que você participava. Não tem a ver com isso, é uma questão pessoal, né? Então, eu não conhecia. Então, eu vim para cá em 2013, comecei, então, a desfrutar dessa vida ruim, Aparentemente boa, mas boa ruim. para quem não conhece o Senhor. E passei por muitas coisas, assim, até que chegou um ponto, depois de alguns anos, que eu precisei ir morar com meu pai, que meu pai já morava aqui. Mas eu não tinha um relacionamento com ele até então, né? Devido à separação deles, enfim, meus pais são separados há mais de 10 anos. Então, eu não tinha esse relacionamento com ele, enfim, e fui morar com ele. E meu pai já tinha conhecido a Jesus na época. Olha só que legal. Então, através dele, que, né, teve esse senso de me apresentar Jesus, ele me levou para alguns cultos, e no começo é aquela coisa clássica, assim, né? A gente vê aquele culto muito pentecostal e a gente se assusta, porque até então eu não tinha, né, esse Vivência. convívio e tudo mais. Então, no começo eu até olhei com olhos de preconceito, né, por algumas coisas. Mas depois de algum tempo, e não demorou muito, eu comecei a realmente ser tocada nos cultos. E eu comecei a deixar um pouco de lado esse preconceito, essa coisa assim, né? E realmente comecei a ouvir a palavra. E isso começou a me tocar. Até que um dia eu fui para um retiro da Igreja Batista na época. E lá eu conheci Jesus, eu fui tocada, e eu lembro que
lá eu aceitei Jesus e foi assim, eu posso dizer com todas as letras, foi um divisor de águas na minha vida. A partir dali, naquele dia que eu me ajoelhei perante o Senhor e aceitei Jesus, ali a minha vida começou a mudar. É óbvio que até hoje eu tenho, né, alguns percalços, né? A gente tem uma vida aí diária de confissão de fé, né? Mas eu posso, hoje eu olho assim e posso garantir que desde lá eu sou uma pessoa diferente. Que maravilha. E então, por isso que eu falo que é muito comum a forma como eu conheci Jesus, porque infelizmente para muita gente, a gente precisa experimentar o lado ruim da vida. O lado escuro, o lado nebuloso, aonde você se sente sozinho, você está rodeado de pessoas, mas que no fundo, quando você deita a cabeça no travesseiro, você fala, cara, isso é uma vida de fantasia, isso não é uma realidade. E era isso que eu vivia. Eu me sentia muito só. Nada me preenchia. E eu ouço isso de muitas pessoas, né, que precisam passar por isso. E eu me identifico muito com essas histórias, né? E sei que outras pessoas se identificam com a minha também. Que é quando a gente, então, precisou enfrentar tudo isso, para quando a gente começar a ser tocado, ou permitir que Deus entre, né? Porque Ele sempre esteve ali. Mas a gente estava preocupado demais com outras coisas, né? Então, foi um momento, assim, muito bom na minha vida, porque desde então eu comecei um processo de transformação interna, assim, de realmente entender que tudo aquilo que eu estava fazendo machucava pessoas, magoava meus pais, magoavam até as minhas amizades, né? Porque tudo que você vive numa vida de pecado, não é só você que paga o preço, é as pessoas que gostam de você, né? Que estão ao seu lado. São seus familiares que depositam um voto de confiança em você e de repente te vê lá fazendo tudo, menos tendo uma vida correta, né? E hoje eu sendo mãe, eu entendo assim a profundidade dos machucados que eu posso ter dado à minha família nessa época, né? E mesmo antes de ser mãe, a gente sempre tem consciência. No fundo, o ser humano sempre tem a capacidade de entender que ele está fazendo coisa errada. Mas às vezes a gente não quer dar esse braço a torcer, né? Não, tá tudo bem. As pessoas superam, as pessoas perdoam. Ai, amanhã ninguém lembra mais disso. Isso vai passar. Ou, amanhã eu mudo, né? Eu tinha muito isso comigo. Eu procrastinava a minha vida, né, em Deus. Não, amanhã eu converso com ele e tá tudo certo. Hoje eu vou continuar aqui. Porque aqui é mais confortável, aqui é mais legal. Sim. E nesse período que você viveu, logicamente, conheceu a igreja lá, no caso a luterana, na tua cidade. Não teve um encontro de fato com o Senhor, e não Não, tem a ver, lógico, com a igreja A ou B ou não. C, mas você era uma frequentante de igreja. Isso, exatamente isso. Ia lá, a família toda vai, aquela parte tradicional. Sim, Não sei quem vai, não sei quem vai, então vamos lá. Ia lá, batia o carimbinho do culto, isso. né, da reunião. É exatamente assim. Aí você veio para Sinop, como você veio só, então você teve as oportunidades de conhecer pessoas, e automaticamente, às vezes, as pessoas que não têm o Senhor e não têm essa estabilidade emocional, digamos assim, e vive de qualquer maneira, acaba Sim, influenciando as outras. Então você talvez tenha a sua própria influência de fazer da sua vida aquilo que você quer, mas quando você junta com um mais uma, mais duas, mais três, opa, tá feita a festa, vamos fazer algumas coisas aqui. sim. O que que você lembra dessa época aqui que você fala assim, gente, eu tava feia mesmo aqui, minha situação era feia. Ou você, ok, ia numa festa, sei lá, tomava uma bebida alcoólica, fazia alguma coisa, mas teve algo que sim, você falou assim, nossa, eu acho que eu tô exagerando aqui já, tô quase no fundão do poço, você não chegou a dar os PT da vida? Fernanda, eu tenho, assim, uma memória, inclusive é uma coisa que eu tenho um profundo arrependimento, e isso mexe muito comigo. Mas eu me lembro que nessa fase eu era uma pessoa muito mentirosa. Então, a mentira, me levou a lugares, principalmente com a minha mãe. E com todos, né? Todos que estavam ao meu redor. Mas, assim, eu lembro que o diabo usava isso. Eu acredito que era uma das minhas maiores fraquezas.
E é uma confissão de pecados aqui, inclusive, porque ninguém gosta, Fernando, de assumir, assim, a gente pode até assumir assim, eu era uma pessoa irada, eu era uma pessoa assim, assado, mas Mentirosa. eu acho isso muito forte, sabe? E eu era uma pessoa muito mentirosa. Então, assim, eu mentia pra minha mãe, que achava que eu tava num lugar e eu tava em outro. Eu mentia pro meu pai, eu mentia pros meus irmãos, eu mentia pra todo mundo, pras minhas amigas. Até pra você. Lógico, mas assim, e não eram assim, às vezes, mentiras assim, ai, só de questão de sair. Era uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, sabe? Um negocinho que eu poderia ter falado a verdade, que era muito mais fácil. Mas eu assim, eu realmente não sei te explicar o porquê que eu fazia isso. Era quase como uma coisa compulsiva, assim. E essa era a minha vida. Então, a mentira me levou para lugares tão profundos em relação a coisas ruins que eu, assim, é por isso que eu falo, são lugares que eu nunca mais quero acessar. Porque eu lembro da fisionomia da minha mãe, das falas da minha mãe, né, de quando ela descobriu uma mentira. Então, assim, poxa, que decepção, né, dela depositar, tô dando aqui um exemplo, né, dela depositar um voto de confiança em mim e eu vacilar com ela. E isso é muito triste, porque hoje um dos meus maiores medos, inclusive, já pensou, se a minha filha repete o que eu fiz? Então, hoje eu posso sentir tanto a dor do arrependimento de ter feito, de ter provocado tudo isso para minha mãe e para os meus familiares, quanto a dor do medo das minhas próximas gerações serem assim também. Então, assim, a mentira me levou para lugares muito tristes, onde eu chorava de soluçar depois de já ter feito, porque é sempre uma coisa vai levando a outra. Quando vê, você tá numa bola gigantesca que você não sabe sair dali. Então, realmente, quando eu me encontrei naquela situação de não saber como que eu vou sair de um negócio que eu mesmo criei, aí você se vê assim, você fala, o que que eu tô fazendo da minha vida? Uma armadilha, na verdade, Uma né? armadilha Você criou dentro completa. dessa armadilha e pra sair era uma mentira que tinha que cobrir a outra mentira, que tinha que resolver uma outra coisa. Quando você foi ver, você estava rodeado disso, presa. O Sim, diabo te prendeu. exatamente. E quando eu me encontrava nessa situação, assim, era terrível. Porque daí vem toda. Onde a gente fala assim: o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo? Por que que eu comecei com aquilo? Era tão mais simples ter resolvido com sinceridade, com honestidade, né? E hoje eu falo assim: meu Deus, por quê, né? Então, quando eu entendi que esse lugar ia me levar para uma tragédia muito grande, aí eu falei: não, não dá mais. Não é assim que eu quero viver o resto da minha vida. E essa consciência você teve depois que você aceitou Jesus, você teve esse encontro? Assim, a gente começa a ter aquela culpa, aquela, né? A gente começa a ter aquele sentimento assim: não tá, isso não tá legal. Mas é como eu disse, a gente vai empurrando com a barriga um dia após o outro, enfim. Mas, obviamente, depois que eu conheci a Cristo, isso caiu totalmente por terra. E é assim, é engraçado. Engraçado não, é interessante como Deus age. Eu realmente pus um ponto final nessa história de mentira, por exemplo. Isso é uma coisa que eu decidi. E em Cristo eu consegui. Doa que doer, a verdade Não vai ser importa. dita. É, lógico que com Jeitinho. parcimônia, né? Mas eu Com digo jeitinho. assim, foi uma coisa que há muitos anos eu não sei mais o que é, sabe? O peso da mentira. Hoje eu tenho prazer em contar uma verdade, em ser de verdade, do jeito que for, sem floreio. Ou com floreio, mas assim, é a verdade. É assim que vai ser, é assim que é. Se precisar mudar, a gente vai mudar, mas hoje é assim. Essa é a verdade. Então, assim, é muito gostoso você viver dessa forma. É leve, né? Para quem já foi um grande mentiroso, hoje, por exemplo, tanto no trabalho, ou seja como for, na minha vida passada, é tão bom você, até para um cliente, você dar um respaldo verdadeiro.
Porque se caso o seu cliente ele for pesquisar, ele for comparar alguma coisa, você falou a verdade, entendeu? Então é muito bom viver dessa forma. É libertador viver dessa forma. Que Então é maravilha. muito bom mesmo. Forte, hein? Muito forte, É. realmente. Então o Senhor te tirou aí, o Senhor se apresentou a você, você confessou o Senhor como Salvador da sua vida, e automaticamente as coisas vão melhorando ao passar do tempo, né? Uhum. Automaticamente essa vida de transformação ela é até o dia da morte, você vai É. transformando todos os dias, mas algo que te marcou então foi essa decisão por falar a verdade, seja Sim. sincera em todo momento que for possível, que você está sendo sincera ali com as pessoas e honesta com as pessoas. Exatamente. Que maravilha. E onde, em que lugar, em que momento Felipe entrou na sua vida, então? Nossa, O essa digníssimo história, Felipe. ela é muito legal, E ele eu acho. começou antes de Jesus, Felipe, na sua vida, ou depois de Jesus? Depois de Não, na verdade antes, né, porque como eu conheci ele com 13 anos, Olha eu era só. muito nova, então assim, Mas eles nenhum conheceram como namorados, chegaram a ficar... namoradinho, aquele namorico bobo no começo, né, onde era no Orkut ainda, agora eu a gente se sente Desenterrou o é, Orkut, gente. nossa, foi assim, foi muito engraçado, a gente se adicionou ali no Orkut, e para variar, eu o chamei, não, na verdade eu pedi para ser adicionado, para ser aceita por ele, né, e Certo. ele aceitou. E no que ele aceitou, ele já me mandou um recadinho lá, tipo, oi gatinha. Então, nessa época, foi muito legal, assim. Ele, de vez em quando tinha algumas festividades lá na minha cidade, juntavam os amigos dele e iam pra minha, porque isso era muito comum, né? Rodeio, essas Mas festas cento e assim, quantos quilômetros? 160? 160. É uma distância razoável para ver a... E na época não era nada asfaltado, era tudo chão. E ele ia de moto. De moto, ou às vezes com alguma carona de carro, mas era raro. Rapaz, estava apaixonado, Felipe, nessa época, hein? E eu te falo que até hoje é assim. Esse esforço dele, até hoje é assim. Olha só. Ele é diferente. E então nos conhecemos naquela época, e obviamente, pela idade, a minha mãe não deixou a gente namorar, por questões óbvias, né? Vai brincar de boneca, Não, menina. gente, eu não sei o que eu tinha na cabeça. Mas enfim, a gente se conheceu, era aquele namorico de internet, de distância, a gente nem se via. E acontecia de vezes dele ir para minha cidade e realmente a gente não se vê. Ele passar na rua da minha casa e eu olhar assim e chorar, porque minha mãe não tinha deixado eu sair. Então, Meu assim, Deus. era nesse nível. Aí, assim, quando a gente viu que realmente isso não ia dar certo, não existe uma coisa assim, sabe? E realmente não era para ser naquela época. Então, ele ganhou uma bolsa de estudos aqui em Sinop, se mudou para cá. E foi a época que eu falei, nossa, se já tá difícil a gente manter um namoro à distância de Juruena a Juína, imagine de Juruena a Sinop. Quantos quilômetros? Quase 700. É um bom 600 chão, e hein? pouquinho. Então, assim, imagina, e a gente muito novo. Então, acho que na época ele tinha 17 ainda. Aí depois ele fez 18, foi onde ele teve a carteira de motorista, que realmente pôde ir legal para Juruena, né? Mas assim, então, essa fase a gente precisou dar uma pausa, mas assim, eu já amava o Felipe profundamente nessa época. E foi muito triste, assim, eu precisar dar essa pausa. Foi o grande... Quer dizer, você casou com ele, obviamente. Mas com 13 anos, dificilmente você teve conhecido outra pessoa antes do Felipe. Fernando, ele é. E eu sempre tive essa certeza. E eu já falei isso muitas vezes para ele. O Felipe, ele é muito diferente. Desde o começo, quando a gente começou a se relacionar, e eu sei que é recíproco. Porque, assim, por tudo que a gente já enfrentou e viveu, e já passou, assim, a gente olha para trás e fala, nossa, se não fosse um amor verdadeiro, isso aqui não tinha sobrevivido nunca. Então, assim, então a gente precisou dar essa pausa de alguns anos aí, acho que em torno de uns... Aí não vou lembrar agora quanto tempo a gente ficou... 5 anos, mais ou menos? Por aí. Então, em 2013... Mas vocês deram uma pausa de não conversar mais? Ou de vez em quando conversavam? Não, assim, a gente até se via, assim, conversar assiduamente não. Mas volta e meia ele me chamava, e daí eu falava, poxa, Felipe, mas
você já tá, por exemplo, você já namorou, ou já está com outra pessoa. Então, fique lá. E eu queria também essa distância, porque quando eu precisei dar essa pausa, eu coloquei no meu coração, não é pra ser. Então, não vai ser. Segue sua vida, eu sigo a minha. Só que no fundo era aquela coisa assim, poxa, eu gosto muito dele, né? Podia ser. Podia ser, e se fosse, eu ia ser tão feliz. Então, quando eu vim para Sinop, o Felipe já estudava aqui, e por coincidência eu comecei a estudar na mesma faculdade que ele. Olha, que interessante. Só que ele estava em outro relacionamento, e eu também comecei a conhecer algumas pessoas, enfim. E aí, era engraçado, assim, na hora do intervalo da faculdade, eu não queria nem saber de chegar perto dele. Mas quando a gente se trombava, assim, era um negócio que eu não sei te explicar. O coração dá uma O disparada. quê? Nossa, ele fala até hoje que a perna dele ficava mole, assim, que ele... Nossa, ele... Sei lá, era uma coisa absurda, assim, de verdade. Era uma coisa muito diferente. E então, passaram-se mais algum tempinho, e eu lembro que em 2000... E nessa, assim, às vezes a gente se falava, trocava algumas mensagens. E cada um com os seus relacionamentos ali. Mas eu sempre... Era aquela coisa assim, não. Ai, não dá. Não, 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 não. Até que um dia, no final de 2016, ele já não estava mais num relacionamento. E aí ele foi viajar, isso era final do ano, e ele me mandou mensagem. E eu lembro que eu falei, poxa, cara, esse menino não desiste. Por que que ele tá vindo tanto atrás de mim? E ele pode ter qualquer outra pessoa, por que eu? Lindo, maravilhoso como ele é. Então aí eu realmente falei, tem algo diferente aí. Então realmente comecei a conversar com ele de outra forma, até que a gente realmente se decidiu, né, nos dar mais uma chance. E graças a Deus que a gente tomou essa atitude, porque hoje eu vejo que se não fosse ele, nada do que eu vivo hoje seria possível. E eu só tô aqui hoje, assim, dessa forma. E mesmo sem ter conquistado grandes feitos, hoje a vida que eu vivo era tudo que eu queria. Então, eu me emociono um pouco, porque eu poderia não estar aqui. Eu podia ter escolhido ou não escolhido a Jesus. E sem Jesus eu não teria conhecido o Felipe, talvez. Sem Jesus eu não teria perdoado tantas vezes a mim mesmo e as outras pessoas, não teria recebido perdão, eu não teria sido curada, eu não teria um casamento onde eu precisei exercer muito, 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 muito da Bíblia, do que Deus nos ensina, do que Jesus, através de toda a sua trajetória aqui nesse mundo, do que ele passou sobre o próprio perdão, sobre você ser resiliente, sobre o casamento, a importância do casamento. E então, assim, hoje o meu casamento, eu digo que ele é a minha maior escola, acima da maternidade. Porque a maternidade, sim, ela é uma escola diária e ela é muito forte. A maternidade, ela transforma qualquer pessoa, qualquer mulher. Mas eu digo que antes da maternidade, o casamento, para mim, na minha realidade, ela é a minha maior escola. Porque eu e Felipe somos muito diferentes um do outro. Extremamente opostos. Mas é justamente por isso que eu me torno uma pessoa melhor. Todos os dias. Porque se eu quero ter os frutos do Espírito em mim, e esse é um sonho meu, de findar a minha passagem aqui nesse mundo, sabendo que eu consegui ter todos eles comigo. Não pelo meu mérito, né? Cristo vai me ajudar nisso. Mas eu digo assim, eu quero ter todos os frutos do Espírito. E a minha maior escola é o meu casamento. Porque como eu vou aprender tudo isso se eu tenho uma vastidão de facilidades ao meu redor? Então, eu entendo que a dificuldade, inclusive as dificuldades que eu enfrento no meu casamento,
que eu já enfrentei, elas me tornam uma pessoa cada dia um pouquinho melhor. Porque hoje, um exemplo, hoje eu precisei me acalmar, hoje eu precisei perdoar, hoje eu precisei não me irar, porque se a minha natureza ela é dessa forma, então eu tenho que negar isso em mim mesmo, para que o outro, no caso o meu companheiro, possa ser uma pessoa inclusive feliz do meu lado. Porque são 8 anos já. 8 anos de muitos percalços, muitos mesmo. E quem caminha com a gente sabe de alguns. Alguns. E eu sei o que eu já precisei enfrentar. Para que o meu casamento hoje, eu olhe para ele e fale assim, isso é coisa do Senhor. Esse casamento é um presente do Senhor para mim. Porque eu tenho plena convicção que nenhuma outra pessoa suportaria se não fosse o Felipe. Olha E só. eu digo suportar não pelas, né, pelas coisas comuns, assim, é suportar todo o processo. Porque cada um tem um temperamento, Cada uma um forma de tem. agir. Então, assim, o Felipe é uma pessoa muito especial para mim, muito mesmo. E hoje eu vivo coisas que eu nunca imaginei viver. Até porque, como eu disse, os meus pais são separados. Eu tive um exemplo, isso é muito até triste de falar, né? Mas eu tive um exemplo dentro de casa de como não fazer. Então, se hoje eu vivo um casamento bom, com uma pessoa honesta, com uma pessoa trabalhadora, esforçada até o último nível. Se eu tenho uma pessoa, um excelente pai, uma pessoa presente, que sempre me apoiou, que nunca me disse uma palavra de maldição, sabe? Eu vejo tantas pessoas assim se maldizendo toda hora. O Felipe nunca assim, sabe? Então, eu vivi isso durante um período na minha vida. E hoje, eu tenho uma pessoa extremamente respeitosa comigo. E assim, o que eu mais posso tirar de tudo isso é que nem isso eu mereço, se a gente for parar para ver. Eu não mereço, né? Eu com todos os meus pecados, todas as minhas misérias, tudo que eu tenho de ruim. E mesmo assim, Deus teve a compaixão de olhar para mim e achar que eu era merecedora de viver um bom casamento com um cara do bem, sabe? Um cara tranquilo, um cara assim que me ama. Não por dizer, mas Nas pelo que ele ações, faz todos os dias, na Fernando. prática. Todos os dias eu não sei como é que ele consegue. Porque como eu disse, por ser muito diferente dele, a gente sempre deu muito embate um com o outro. Ele sempre muito respeitoso, muito carinhoso, Muito tranquilo. muito, assim, e não tranquilo nas atitudes, mas na fala. Porque ele é todo acelerado, né, no 220. Mas ele é uma pessoa muito calma, assim, que ele realmente ele me entende, ele é um cara, assim, parceiro, amigo. E eu, né, pesando a balança pro outro lado, assim, mais nervosa, mais impositiva e tantas outras coisas, né? Então, conforme ele vai equilibrando essas coisas em mim, eu vou deixando de ser menos ruim para ser mais parecido com as qualidades boas que ele tem, né? Então, isso é muito legal. Por isso que eu falo, o casamento, eu tenho assim, eu só posso agradecer a Deus por isso. E tem, logicamente, casais que estão assistindo e vão assistir que as diferenças não os unem. As diferenças os fazem se afastar. No teu caso, você tem diferenças, como todo, talvez, casamento, a maioria tem as suas diferenças. Então, vocês souberam ali equilibrar isso e ir se encaixando para ter um bom equilíbrio ali, né? Para quem não sabe, a Andressa tem um apelido, tá? Felipe chama ela de um apelido. Não vou falar aqui, mas ele sempre Ah, fala meu assim: Deus. vamos ver se a dona Onça vai concordar. Meu Deus, não.
A dona onça vai concordar. É, mas é uma Será onça que que já tá mais mansa. tá mais mansa, mas era a dona onça. Brincadeira. Felipe é um irmão para mim, um amigo, um irmão, amo muito ele. Ele é um querido. Ah, mas como eu falava, então é uma conexão entre as duas pessoas e é um encaixe. As pessoas às vezes elas não conseguem esperar até esse equilíbrio, esse encaixe. Você souber esperar até esse momento, tá se encaixando cada dia e logicamente as coisas vão acontecendo e vão se encaixando melhor ainda por mais outro, você está com uns 8 anos de casamento. Quando você tiver 15, 20, 30, vai estar muito mais encaixado, não é verdade? Com certeza. E eu falo assim, a gente... Não é que toda hora a gente aceitou também isso, né? Houveram momentos em que a gente era tão diferente que a gente falou assim, realmente não dá. Eu te amo com todas as minhas forças, mas não dá, a convivência não dá. Só que eu falo, primeiramente, para casar com o Felipe, para realmente casar, eu pedi muito a Deus para que me confirmasse se realmente era aquilo, porque eu já tinha errado tanto, eu já tava com aquele peso, sabe, aquele cansaço de falar, eu não aguento mais viver essa vida de culpa, né, de viver toda hora assim, me culpando por tudo que eu estava fazendo, enfim, então, de errar, então eu falei assim, no casamento, eu quero casar uma única vez. Então, Senhor, naquela época eu já estava no processo, né, de conversão, já tinha conhecido a Cristo, então foi onde eu entreguei todas as minhas fichas nisso, eu falei, Senhor, se não for para ser, por favor, me dê um sinal, me mostre, porque eu acredito que sim, mas eu preciso que o Senhor me confirme. E ele me confirmou de várias formas. E no começo foi muito difícil o nosso casamento. E eu digo assim que nós tivemos muitos momentos cruciais, assim. Mas o começo ele foi bem importante, porque como eram muitas diferenças, inclusive eu não sabia nem conversar direito, sabe? Essa questão do diálogo. O Felipe, ele veio de uma educação em casa que ele sempre conversava muito, e era isso, conversa, não tinha gritaria, não existia alteração de voz, ele sempre muito tranquilo, olha, se tem um problema, vamos conversar, e eu não, eu era totalmente o oposto disso. Então, como é que a gente vai resolver um problema se não há conversa, não há diálogo? Eu simplesmente me fechava e não queria saber, ele que se vire, em adivinhar o porquê que eu estou chateada. Com o tempo, vamos tentar consertar com o tempo aí. Então, não é assim que E não funciona. resolve, né? Não funciona. Então, mais uma vez, o casamento, se você prestar bem atenção, ele é uma escola, assim, fantástica. Porque se hoje você passou por uma dificuldade, você superou ela, é só você olhar para trás e falar assim, já sei para onde não voltar. O que não fazer de novo, porque aquilo vai me gerar um prejuízo muito grande. E de prejuízo em prejuízo, quando vê, o seu casamento está por um fio. E por questões que, teoricamente, nem são tão graves assim. É o famoso pinguinho dentro do copo d'água, vai encher. Quando vê, o último pingo transborda o copo de água. E eu sempre conto a experiência que às vezes pode ser o arroz que ficou pouco salgado. Sim. Aí a pessoa discute e briga com o outro por causa do arroz. Que arroz salgado é esse? Exatamente. Ah, então faz você. E já vai pra cá, vai pra lá, já xinga, já grita. E talvez o arroz não era o problema do arroz com sal. Foi todas as vezes do que faltou perdão, faltou diálogo. Foi jogando por baixo do tapete. De repente aquele tapete estava tão alto que você foi caminhar e tropeçou naquilo. E aquilo voltava à tona. Talvez, não no seu caso, mas talvez um caso de alguém que está assistindo, uma coisa muito grave que acontece em alguns relacionamentos, e eu, por conversar com muitos casais, é aquilo que se perdoou e que se resolveu, não jogar de novo na cara, ou não falar, lembra ano passado que você fez isso ou aprontou aquilo? Porque se já se resolveu, coloca um ponto final e segue a vida, não é mesmo? Sim. E é muito difícil, Fernando, porque assim, ó, por muito tempo, antes de eu até me entender melhor como ser humano, por exemplo, a gente hoje pode estudar muito sobre os temperamentos. E hoje eu sei qual é o meu. Eu posso muito bem me escorar nisso e falar assim, não, porque eu sou, um exemplo, colérica, então eu sou assim, assim, assim e assim, e você que se vire. Você que me ature, porque o meu jeito tá certo. Então, a minha natureza pode ser que seja horrorosa.
Mas é aí que entra Cristo no casamento. Eu não posso me escorar, né? Ai, porque o colérico, ele é muito nervoso, ele tem pavio curto, ele se ira muito fácil. Sim, isso é verdade. Eu atesto com 100% de Mas o certeza. fruto do Espírito vai te ajudar. Mas se não for Cristo, o meu casamento, o meu casamento, a minha relação com a maternidade, no meu emprego, tudo vai ser destruído por causa do meu temperamento. Então é aí que eu preciso olhar para mim e falar assim, bom, sim, eu sou dessa forma, porque eu já me reconheci, realmente eu sou isso, isso, isso. Mas não é o meu temperamento que me define, é o que Cristo pensa de mim. E isso, Fernando, eu agora, sinceramente falando, eu preciso afirmar para mim todos os dias que eu não sou aquilo que o meu temperamento fala, eu não sou aquilo que de repente uma palavra de alguém falou para mim algum dia, não sou. Eu preciso buscar. E, inclusive agora, no nosso período que a gente está vivendo na igreja, a gente tem falado muito sobre o jejum e como o jejum ele transforma a nossa vida. E, inclusive nisso, eu tenho que matar a minha carne que grita para você estourar com o outro, para você dizer uma palavra de maldição, para você xingar o próximo, para você se irar. Isso eu tô falando dentro do meu temperamento. Mas pode ser que, de repente, uma pessoa que é mais tranquila tenha também as suas vontades carnais. Mas é aí que entra. Poxa, se Deus teve a misericórdia, a compaixão de mim, por mim, para me dar um casamento tão bom que eu nem merecia, um homem tão bom que eu pedi para Deus, na minha inocência, um dia, quando eu estava lá na casa da minha mãe, dos meus pais, quando eles ainda eram casados, que nós tínhamos enfrentado um processo muito difícil com o meu pai. E eu lembro que eu abri a geladeira assim e tinha muita bebida lá dentro. E a bebida, eu posso te afirmar que ela destruiu a minha família durante um período. Então eu lembro que depois de a gente viver aquele caos, eu abri a geladeira assim e vi aquele monte de bebida na geladeira. Eu falei assim, do meu jeito, de criança, assim, eu não sabia orar, não sabia nada. Mas eu lembro que eu pedi para Deus, no fundo do meu coração, que não me desse um marido Alcoólatra. como o que eu estava vendo ali dentro da minha casa. Sim. Eu queria uma pessoa totalmente o contrário daquilo. Então, e eu lembro da minha mãe falando assim, Andressa, o dia que você for casar, escolha um cara que te ame, que te cuide, que te valorize, sabe? Que te respeite, sabe? Mas acima de tudo que te cuide. Eu lembro dela falando isso claramente para mim, que ela falava assim, olha, e que seja um bom pai. Porque se ele tiver alguns desses atributos, você pode ter certeza que você vai enfrentar problemas, mas você vai ter pelo menos alguém que está te amparando, que tá te respeitando como mulher, como mãe dos filhos dele, que está sendo um bom pai. Não tem. E hoje, Fernando, uma das coisas mais lindas que eu vejo no Felipe é isso. É a forma como ele conduz a responsabilidade de ser pai. É lindo de ver. Ontem eu precisei fazer algumas coisas do trabalho e eu precisei que ele fosse no médico com a Melissa. Eu falei, Felipe, eu não tô com um sentimento bom, preciso que você leve a Melissa ao médico e você consegue ir na hora. Ele ficou a tarde inteira no hospital. E assim, não é só pelo fato dele estar no hospital cuidando da minha filha, porque sim, isso é um papel do pai. Mas a forma em amor como ele conduz tudo isso, parece que é leve. Eu sei que não é, porque ele paga um preço por isso, mas ele conduz de uma forma assim tão gostosa. Ele cuida da Melissa com tanto empenho, com tanto amor, com tanta gentileza, sabe? Que eu tenho certeza que talvez se eu tivesse tido uma escolha errada no meu casamento, talvez hoje eu tivesse oprimida, vivendo num relacionamento que só eu tivesse que cuidar de criança, por exemplo, né? Se vira, eu tô indo trabalhar para trazer dinheiro para dentro de casa e o resto é com você. E hoje eu não vivo isso. Hoje eu vivo uma via de mão dupla. Se eu não posso, ele se doa. Se eu posso, então
eu falo, não, vai, faça seus compromissos, né? Mas quando ele voltou, tarde já era escuro, com todas as medicações e tudo. E daí ele contou como a Melissa fez amizade dentro do hospital e como ele deu risada e ele fazia vídeo. Eu lembro assim, Fernando, são essas pequenas coisas. Eu falei, poxa, ele passou o dia inteiro no hospital com uma criança, sem reclamar. Para ele foi um prazer, não pelo estado, não pelo fato de estar no hospital, você entendeu, né? Sim. Mas eu digo assim, como ele conduziu aquilo foi tão lindo. E se eu fosse uma amargurada da vida, por exemplo, ou uma irada, uma sem paciência, como é a minha tendência, eu olharia e falaria, não fez mais que obrigação. Mas eu vi Deus nisso. E em como Deus tem aberto os meus olhos para poder enxergar isso e valorizar o que eu tenho hoje. Porque, Fernando, todas as minhas atitudes durante muito tempo foram para não ter isso, o que eu tenho hoje. Para afastar Pra esse tipo de afastar. relacionamento. Um bom relacionamento. Se eu tivesse vivido como eu estava vivendo, era para eu estar numa vida totalmente do avesso. E eu não tô assim idolatrando o Felipe, mas ele é uma pessoa que eu Você tenho está valorizando, orgulho. né? Eu tenho Valorizando. orgulho de dizer hoje que ele é o meu parceiro de vida. E por isso que para quem eu tenho a oportunidade de falar, para as meninas mais novas que estão, de repente, buscando um casamento, ou já estão naquela etapa, né, de orar e tudo, escolham certo os seus maridos, porque isso é uma decisão que assim, vai transformar a sua vida, ou pro bem ou pro mal. Porque, Fernando, às vezes você não precisa necessariamente casar no caso das mulheres, né, casar com um cara que você já nota que é agressivo, que é estúpido, que não sei o quê. Às vezes é no cotidiano, às vezes é um cara preguiçoso. E um homem, um sacerdote do lar, por exemplo, preguiçoso, isso é uma tragédia. Não tem como, não combina. O homem, Deus fez o homem, né? Com força física, com força braçal, com força intelectual, justamente para buscar fazer o alicerce, né, da casa. E a mulher, ela tendencia para outras coisas, né? Pra gente agregar aí em tudo isso aí, né? Mas por isso que eu falo, escolham bem com quem vocês vão casar. Ouçam conselhos, porque eu ouvi o conselho da minha mãe, e hoje eu sou feliz, hoje eu entendo aonde eu estou, porque eu parei e falei assim, bom, vamos olhar os sinais que ele me dá, como é o tratamento que ele dá para as pessoas, o que as pessoas falam dele, e acima de tudo, o que Deus me fala do Felipe. O que Deus tem para mim em relação ao Felipe, se é que tem. Se tem, eu digo amém. Agora, se não tem, então eu sinto muito, gosto de você, mas Não é para ser. Deus me confirmou que não é para ser. Mas a grande questão, talvez, não te cortando, mas a grande questão, você falou, lógico, confirmação, conselhos, porque às vezes as pessoas buscam conselhos, os conselhos são dados, mas elas não escutam não os conselhos, absorvem, não né? absorvem os conselhos e tomam decisões erradas, né? Casamentos errados, relacionamentos errados, mas prioridade, lógico, conselhos são humanos, mas prioridade, ouvir a Deus, né? Ouvir Sim. aquilo que o Senhor tem para te falar. E se Deus falou que então vai ser. Só que daí você tem todo um processo do relacionamento. Às vezes não vem 100% prontinho, né? Nossa. Como você falou, existe um caminho a ser percorrido, momentos de perdão, de reconciliamento, Muito. sabe, de caminhar a outra milha, sabe, de se ajustarem, porque não vem pronto, Não. né? O casamento não é o missi miojo prontos em 3 minutos ali. É uma constância. Mas se Deus falou, então vai. Se perdoe, se ajude e passe os processos da vida, porque lá na frente você vai colher o que está colhendo agora, o que está comentando. Você já passou momentos ruins. Muito. Mas se você tivesse desistido, você não estivesse dizendo, Senhor, mas o Senhor falou que era para ser o Felipe, mas pelo jeito que eu estou vendo nesse momento, eu acho que não. E aí, se você tivesse desistido, você não estaria vivendo o que você está vivendo hoje. Você pensou em algum momento de não estar casada com ele? Depois de casamento, pensar em se separar, em divorciar? Porque é que as pessoas pensam e passam.
Dificuldades, vou largar porque daí eu acho outra pessoa. Sim, eu tive, inclusive, eu tenho 2 momentos, vários, né, mas, eu tive 2 momentos durante o meu casamento que me marcaram muito. Um, inclusive, foi a nossa maior crise, que foi em 2021 ou 22, não me lembro certo. Eu acho que foi em 2021. Que foi uma das minhas maiores experiências com Deus, inclusive. Por quê? Eu estava, assim, trabalhando muito bem, trabalhava fora, então me dedicava ao meu trabalho, tudo. E só que o meu casamento, a minha vida realmente conjugal estava péssima. E é de novo aquela história. Não foi nada grave, não foi nenhum motivo absurdo. Foi uma junção de coisinhas. É tipo aquela história de deixar a toalha em cima da mesa, toalha molhada em cima da cama, melhor Aham, dizendo. sim. É tipo isso, que foram se juntando através dos anos, que ninguém foi se curando disso, ninguém foi tendo uma junção de conversa Se ali, posicionando, não teve um alinhamento. de repente. Então, eu entendo que hoje, olhando, nós dois estávamos muito sobrecarregados. Nós estávamos numa vida, assim, onde a gente se dedicava 100% a tudo. Então, ao trabalho, à igreja, a compromissos fora, tudo a gente abraçava. E a gente não tinha mais uma vida conjugal. A gente, assim, eu lembro que logo quando a gente casou, nós tínhamos o hábito de eu tomo chimarrão, né? Então, eu trouxe o Felipe para esse costume também, né? Então ele sempre tomou comigo e tal. Ele não tomava, mas aprendeu a tomar comigo. Então, no final do dia, quando a gente chegava do trabalho, isso no começo do casamento, nós tínhamos esse hábito. E o hábito de tomar chimarrão era o nosso momento assim, que a gente deixava o celular de lado, a gente conversava, ali a gente tinha planos, ali a gente literalmente passava limpo algumas coisas. Isso é muito gostoso. Ali a gente falava, poxa, o que a gente vai fazer esse ano de legal? Vamos fazer tal coisa? Vamos. Então vamos planejar aqui como é que a gente faz. Então a gente tinha né? Esse momento, esse tempo. E durante os anos a gente foi se comprometendo muito com muitas coisas e a gente foi deixando isso de lado. Então, não foi culpa das coisas, porque as coisas sempre estiveram e ainda estão aqui ao meu redor. Mas a gente não soube administrar isso de forma saudável. Um gerenciamento. A gente não soube fazer isso. A gente queria abraçar tudo ao mesmo tempo. Mais uma vez confirmando a nossa soberba, né? Que a gente acha que a gente dá conta de tudo. E não é assim. A gente tem que se posicionar, a gente tem que servir. Essa é a nossa maior missão no mundo, a gente tem que servir. Mas a gente também tem que saber cuidar do nosso lar, voltar os olhos para nossa família, para nossa casa, ter momentos, né, dessa forma. Então, eu lembro que em 2021 a gente estava nesse pico de cansaço. Assim, era um cansaço, a gente chegou no nosso extremo, de chegar dias, assim, tipo, numa segunda-feira, a gente chega meia-noite em casa, por inúmeros compromissos. E a gente, assim, fala, cara, eu não aguento mais isso. E daí, aí começam as brigas, aí começam os desentendimentos, aí tudo vira um caos. E se seu relacionamento não tá bem, você acaba levando isso pro seu trabalho, pra sua comunhão com as pessoas na igreja, pra tudo quanto é lugar. Você começa a se fechar, começa a ser uma pessoa triste, amargurada, reclamona. E eu lembro que nesse período, a gente enfrentou tempos assim nebulosos. Foi horrível, horrível. A gente parecia dois estranhos. Eu lembro que a gente mal trocava conversa e quando trocava era tipo faísca, sabe? Era aquela coisa assim, tipo, não tô te suportando mais. E eu, principalmente da minha parte. E eu lembro que eu olhava para ele com olhos de, poxa, foi isso que eu escolhi? Foi para isso que eu casei? Um relacionamento que eu pedi confirmação de Deus. Então ali eu dei brecha por vários motivos pro inimigo entrar na minha vida. E eu deixei ele falar isso na minha orelha. E ele falava, nossa, mas foi para isso que você casou? Por detalhes, por coisas assim, toalha em cima da cama.
uma figura de linguagem aí, né? Claro. Eu lembro quando eu não aguentava mais, um dia eu tirei a aliança e eu falei assim, sai de casa, eu não quero mais, se você não sair, eu saio. E ele também estava muito cansado, foi assim, horrível, muito cansado. Então, no auge do nosso cansaço, a gente falou, cara, quer saber? Mas isso veio rodeado de muita briga, muita discussão, muita ofensa, muita mágoa. E, principalmente, repito, da minha parte. E eu encurralei ele. Eu falei, eu não quero mais. E eu fiz ele não querer mais também. Porque daí eu me tornei insuportável. E nós mulheres temos esse poder. Infelizmente. Quando a gente quer uma coisa, assim, a gente sabe aonde atingir. Então, a gente pode usar essa perspicácia para o bem, né? Para trazer coisas positivas, mas, infelizmente, a gente também tem essa arma negativa. E eu usei isso. Então, crente, servindo a igreja. Foi onde nesse período, realmente, o Felipe ficou 2 dias fora. Eu fiz as malas dele, joguei para fora de casa, por uma ira que eu não sabia te explicar. Até hoje eu não sei explicar por que eu tinha tanto ódio. Da onde estava vindo Não isso? sei te falar. Não sei. Então, e eu lembro assim que aquela confusão no meu trabalho, eu sentava, eu só chorava. Era assim, mas eu chorava, Fernando, não era um choro assim de arrependimento ou de buscar. Não, eu não orava mais, eu não buscava Deus, eu não queria saber de Deus. Você estava muito irada. Eu tava assim num mundo só meu, onde eu me fechei. As minhas amigas tentaram, elas viam que tinha algo muito ruim acontecendo e eu não deixei elas atravessarem o muro que eu construí. Vocês fiquem aí, que eu vou me resolver aqui. Não quero saber de ninguém vindo me aconselhar, não quero falar com o pastor, não quero falar com ninguém. Esse problema é meu e eu vou resolver do meu jeito. E o meu jeito é o pior de todos. Porque eu não busquei a Cristo. Eu não busquei Jesus. Eu não trouxe ele para dentro do nosso relacionamento. A gente foi se afastando e quando eu vi já estava nesse caos. E eu lembro que eu tinha esse choro assim, realmente de desespero, mas não era uma coisa de arrependimento ou de... Não. E chegou uma fase que eu não chorava mais. Eu falei, quer saber? Não tô nem aí. E eu lembro que o Felipe também, ele acabou pegando um pouco dessa ira, então os dois ficaram... Nós ficamos assim, parecendo que a gente tinha espinho um com o outro. A gente se bloqueou, a gente não falava mais. Quanto tempo durou isso aí? O processo inteiro, 1 ano ou mais. Mas as vias ali, de fato, quando realmente ele saiu de casa, durou 2 dias, que ele ficou fora de casa. Ah, depois retornou. É. E aí vocês viveram 1 ano ali... Não. Assim, nós ficamos 1 ano nessa coisa esquisita, assim, sabe? Entendi. Nessa briga e... Um relacionamento estava muito ruim durante 1 ano. Ruim. 2 Péssimo. dias ele saiu de casa. Aí no auge... Foi que saiu de casa. Aí eu me afastei de todos os compromissos que eu tinha na igreja. Eu amava servir, mas eu realmente falei, não posso mais. Eu tô vivendo um período que se eu servir feliz na igreja, eu vou estar sendo a pior das hipócritas. Porque eu tô péssima, eu tô me separando, minha vida tá um caos, então eu decidi pausar. Tudo isso para eu me curar, sei lá, para enfrentar esse processo aí. E eu lembro que no primeiro dia que o Felipe saiu de casa, eu na minha ignorância falei assim, não tô nem aí, vou ser feliz. E eu, lembrando, não falava com Deus. Eu não pedi para Deus em nenhum momento ou me dar não pedi nada. Eu não falava com Deus, não falava com o Espírito Santo, com ninguém. Era do teu jeito. E eu não tava nem aí, mas também não compartilhava isso no meu trabalho. As pessoas viam que eu tava, as minhas amigas próximas ali, viam que eu tava triste e tal, mas eu não dividia isso com ninguém. Era literalmente o meu mundo. Até que no segundo dia, quando o Felipe não estava mais em casa, eu fui tomar banho.
E assim, algumas pessoas bem próximas a mim sabem que o ato de tomar banho, assim, é literalmente um momento que você se limpa de muitas coisas. E para mim o banho, ele é um momento, assim, muito meu. Obviamente, mas eu digo assim, o banho para mim ele é mais do que tomar um banho. É o momento que, às vezes, eu até faço orações. Senhor, me limpa, me tira essa angústia, me lava. Eu quero sair daqui renovada. Eu tinha essa conduta. Então, o banho, para mim, ele sempre foi uma coisa muito especial. E eu lembro que naquele dia, no segundo dia que o Felipe estava fora de casa, eu entrei no banho. Quando eu fui começar a querer falar com Deus, o Espírito Santo me tomou de uma forma, Fernando, que eu nunca mais vou esquecer. Foi talvez a experiência mais profunda que eu tive em Cristo. Foi quando ele me constrangeu. E ele me mostrou assim, Andressa, o que é que você está fazendo? Foi onde Deus me mostrou assim, eu dei para você, com todo o amor do mundo, uma pessoa como você pediu. E ele não se tornou uma pessoa diferente. Ele continua sendo o mesmo cara com as mesmas virtudes que um dia você pediu. Só que você está deixando o diabo estragar a sua vida. E você está ouvindo ele. Se posicione. Olhe para mim. Reconheça que você sem mim não é nada. Que o seu casamento sem mim, ele vai ser isso aí. Marido fora de casa, sua vida vai ser uma tragédia. E ele começou a me mostrar, não foi você que me pediu ele? E eu te confirmei. E eu lembro que o Espírito... Mas, Fernando, o Espírito Santo falou comigo de uma forma tão grande que ali mesmo eu me ajoelhei. E assim, todo mundo sabe que, né? Quem já teve essa experiência com o Espírito Santo, a gente não tem palavras, a gente não tem nada, a gente só fica despido de tudo. De toda a nossa avareza, toda a nossa ignorância, de toda a nossa soberba. E eu lembro que ali eu falei assim, Senhor, o que eu tô fazendo da minha vida? E eu lembro que eu soluçava de tanto chorar. E ali sim era um choro verdadeiro, de arrependimento, de constrangimento. E esse choro é difícil. Quando você olha assim, você fala, poxa, cara, não precisava disso tudo. Porque o Felipe não tinha feito nada de grave. Nada, 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 nada. Era bobeira. E um casamento ia ser destruído pela ira, por coisas banais, e eu ia deixar de viver o que eu vivo hoje. E eu lembro que após esse toque do Espírito Santo em mim, e assim, para algumas pessoas pode até parecer assim, tudo bem, eu também já tive uma. Mas, Fernando, eu saí daquele banho, assim, uma pessoa tão diferente. Eu lembro que dali, eu ainda em prantos, tomei uma água para me recuperar, assim, e ali mesmo eu já peguei o telefone, desbloqueei, e eu falei assim, Felipe, eu preciso falar com você. Liguei para ele. Aonde você tá? Eu tô em tal lugar. Tô indo aí te buscar. Eu falei. Porque eu sabia que uma das maiores causadoras disso tudo era eu. E eu falei, eu tô indo te buscar. Espera aí que eu tô chegando. Aí cheguei, fui lá no lugar onde ele me falou que tava. Busquei ele e falei assim, Felipe, ali foi um momento muito difícil, também muito constrangedor, onde parecia que eram dois estranhos, assim. E o diabo tinha nos afastado de uma forma muito ruim. E uma pessoa que você tanto quis, que você tanto sonhou, hoje parecer estranho, isso é muito difícil. E daí eu lembro que eu pedi muito perdão para ele, eu falei, olha, me perdoa de todo o coração, me perdoa. Porque eu sei que ali eu reafirmei, né? Eu sei que você é um cara bom, eu sei que você é um cara que me ama, que me cuida, que me respeita. E eu sei que você é o amor da minha vida. Me perdoa. E daí ali nós fomos para casa. Não foi um período fácil, esse retorno dele. Porque, de novo, nós parecíamos dois estranhos por tudo que já tinha acontecido.
mas a gente queria de novo. Então foi um processo como se a gente estivesse se conhecendo de novo. E isso eu vejo que inclusive foi importante, a gente se conhecer de novo. Então assim, no começo, naquelas primeiras semanas, arrisco até dizer que demorou alguns meses aí. Parecia que a gente estava pisando em ovos de novo. Ai, vou cuidar para não falar aquilo, porque pode ser que aquilo vire aquilo, que vira aquilo e que vira aquilo. Então a gente pisava em ovos, eu também percebia que ele pisava em ovos, então foi uma coisa aos poucos e pedindo muito a Deus. Então essa tempestade passou e tudo foi, de novo, o céu foi se abrindo, assim, né? As coisas começaram a ficar mais leves, a gente começou a saber conduzir também as coisas externas, né? Equilibrar o Equilibrar trabalho, a igreja, o tudo. casamento. E foi aí que a gente foi se reconstruindo. A gente teve muitos outros ajustes que foram feitos. Mas esse ficou muito marcado, que foi quando realmente o Espírito Santo me tocou e me revelou o que eu deveria fazer. Porque muito disso também era culpa minha. E que no casamento, às vezes, a gente sempre quer culpar o outro. Ah, por sua culpa a gente fez aquilo, por sua culpa aconteceu isso. E às vezes não. Às vezes, Você se enxergou e foi resolver o problema. sim. Minha amiga, eu quero te dar a oportunidade agora, mas também dar a oportunidade para quem está assistindo. Aquela mulher, aquele homem, talvez, um relacionamento, um casamento, que está passando um momento difícil. O que a Andressa, que passou tudo isso, diria para quem está assistindo agora? O que fazer para manter o casamento? O que fazer para não destruir um casamento? O que se diria para quem está assistindo agora? Bom, primeiro de tudo, eu acredito que se o seu cônjuge realmente for uma confirmação de Jesus para a sua vida, se você entendeu que realmente essa é a pessoa da sua vida, de repente você tem aí anos de casamento, mas realmente está passando por mais um ajuste, calma. Eu sei que é desesperador. Eu sei que dá vontade de pular do barco, eu sei que dá vontade de sair correndo. Eu sei. E eu entendo, porque eu já estive nesse lado. Mas muitas vezes a gente, vou falar como experiência própria, eu como esposa também não estava fazendo a coisa certa. Eu buscava o erro. Eu conduzia o erro. Então, às vezes, a gente precisa olhar para nós mesmos, o que é que eu estou fazendo? Eu estou tentando, através das minhas atitudes, através das minhas palavras, tornar o ambiente melhor? Ou eu sou aquela pessoa que aponta o dedo, que acusa, que traz recordações aí perdoadas de 10 anos atrás? Se eu sou a pessoa que sempre maltrata, que xinga, que fala alto, que grita, que não conversa? Então, assim, às vezes, o problema está na gente mesmo. Se a gente não olhar para nós mesmos e prestar atenção no que é que a gente está dando para o próximo, é muito possível que o problema que você enfrente hoje tenha sido causado por você mesmo. Então, a gente precisa olhar para as nossas atitudes e realmente buscar o entendimento de que se esse casamento é de Deus, se esse casamento foi confirmado, calma, pause um tempo as coisas que estão acontecendo, pause a sua loucura, olhe para Deus e peça a Deus, porque você não vai ficar sem resposta. Alguma resposta você vai ter, até mesmo se for o silêncio de Deus. Porque no silêncio a gente consegue se ouvir, prestar atenção em como a gente está vivendo, no que a gente está emanando para o mundo, para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que nos amam. Então, assim, eu acho que o principal de tudo isso é: eu sei que é difícil, eu sei que é desesperador, eu sei que dá vontade de ir embora, mas permaneça em Deus, ore, traga o Espírito Santo, não faça como eu fiz durante um tempo, que foi se afastar de tudo, inclusive de Deus. Esse talvez é o pior caminho que possa ser seguido. Eu acho que o principal é: traga o Espírito Santo, peça auxílio, faça um propósito com Deus, calma,
uma mente tranquila consegue pensar muito mais. Amém. E eu acho que é isso. Porque eu vivi dessa forma. Quando eu permiti Deus falar comigo, que eu me acalmei, que eu consegui raciocinar tudo que eu estava vivendo, eu vi que os pontos positivos eram muito maiores do que os negativos que eu estava apontando. Você estava enxergando só mais o negativo. Eu né? só enxergava o negativo, que quando eu comparei, era isso aqui. E quando eu fui realmente colocar na balança o que era o meu casamento, o que ele significava para mim, era muito maior, era desproporcional. Amém. Então é isso. Amém. Minha amiga, que testemunho, hein? Ainda bem que você suportou, resistiu, ouviu a voz de Deus, se resolveu e está vivendo uma vida próspera e feliz. Amém. Junto com o Felipe, com a dona Melissa. Melissa, como é que Docinho, né? Que você usou É, o o termo Docinho. Docinho, que você chamou ela, junto com o Docinho, que maravilhoso. Ouvir e automaticamente pessoas que estão ouvindo talvez se identificam com a sua história. Talvez estão ouvindo e talvez já passaram, estão passando por situações parecidas com a sua. Por mais que esse conselho você já tenha dado e o nosso momento final, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, quero te agradecer por ter aceito o convite, porque contar da vida não é muito fácil, né? Abrir o coração, contar das experiências não é muito fácil. Mas nesse momento final, eu gostaria que você pudesse orar por casamentos, por vidas, por histórias, assim como o Senhor abençoou e tem abençoado a sua vida, o seu casamento, que você possa liberar uma palavra também de bênção para quem está assistindo. Amém. Bom, Senhor, eu oro em nome de Jesus que tudo que eu falei aqui hoje possa realmente agregar na vida de quem precisa nesta oportunidade. Eu peço a Deus que para cada casal que esteja passando, talvez hoje por uma dificuldade, que o inimigo realmente não tenha ação nenhuma nesses relacionamentos, e sim que Deus possa trazer prosperidade, possa trazer discernimento nas escolhas, nas atitudes, que a gente possa cada vez estar mais sensíveis aos olhos, com os nossos olhos a Cristo, e que a gente não venha a deixar nenhuma flecha inimiga e contrária ao que Deus quer para nossas vidas se fazerem presentes. Então, nesta oportunidade eu peço que Deus abençoe a todos, que a gente possa realmente ter o discernimento para decidir sempre para os caminhos do Senhor. E em nome de Jesus eu agradeço, amém. Amém. Minha amiga, obrigado por ter aceito o convite, tá? Deus te Amém. abençoe. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse, eu digo por mim, eu não tenho grandes feitos, mas eu sou uma pessoa comum, extremamente comum, mas que eu aprendo muito com Jesus. Amém. Todos os dias. E eu espero muito que as pessoas também possam ter essa oportunidade. Quem verdadeiramente busca Ele tem uma vida transformada. Isso eu tenho certeza. Amém. Deus abençoe Amém. você, tá? Obrigada. Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.